Que bênção é poder louvar juntos com os irmãos, cantarmos ao Senhor e expressar a nossa gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, seu povo. Meu irmão e minha irmã que nos acompanha, que está aqui, estamos muito felizes pela sua presença e queremos convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Nós hoje começaremos uma série de exposições denominada Ainda que a Figueira Não Floresça, e falaremos sobre o lugar da fé e da confiança em Deus em tempos de calamidade. Faremos uma viagem ao longo do livro do profeta Abacuque e perceberemos como esta mensagem é atual e importante para a igreja no contexto em que vivemos. Abacuque, um dos 12 profetas menores, vou te dar um tempinho a mais para você achar. Ele é um daqueles livros que a gente não lê tanto, né? Mas eu tenho certeza que você vai achar. Abacuque, capítulo 1, versos de 1 a 4. Lembrando a você que nos acompanha que essas exposições, assim como as outras, ficam sempre registradas em nosso canal do YouTube. Você pode acompanhar e não perder assim nenhuma das sequências das exposições. Hoje, a nossa intenção é caminhar dos versículos 1 ao 4, se assim o Senhor nos permitir, onde o profeta Abacuque diz assim: Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? E por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, queremos rogar ao Senhor nesta hora que cumpra aquilo que só o Senhor pode fazer, é iluminar o nosso coração e a nossa mente com a palavra da verdade. E que assim, uma vez edificados por ela, possamos ser transformados e alcançar uma beleza de uma vida em Ti, confiante no Senhor, mesmo em tempos tão difíceis como esses nossos. Nos ajuda, Senhor. É um pedido sincero de uma igreja que quer aprender a Tua palavra. Oramos em Cristo. Amém. Bem, meu irmão, você já sentiu aquela indignação que beirou a decepção com Deus por ver que as coisas não parecem melhorar e que ou Ele não está ouvindo o que você está orando ou pouco se importa com o que está acontecendo, às vezes na sua casa, com a sua família ou com um país como o nosso? Não sei se você já teve essa sensação de indignação, de que as coisas não estão acontecendo e que Deus parece estar ali inoperante. Eu não sei se você já entrou em crise, uma crise espiritual às vezes tão profunda que quase não teve saída por ver que Deus não parecia ser assim tão bom, ou parece que Ele não está muito afim de responder o que você está pedindo. Pessoas entram em crise por causa disso. Poxa, eu oro tanto, eu peço tanto, e às vezes parece que Deus não está fluindo. O que está acontecendo? Uma terceira pergunta que vai nortear a nossa reflexão no livro do profeta Abacuque é a seguinte: você continuaria fiel a Deus, mesmo sabendo que Ele decidiu e declarou que não iria atender a sua oração como você pediu? Você continuaria fiel e crente, vindo à igreja e louvando e cantando que Ele é santo, se depois de tanta dificuldade Ele ainda respondesse para você assim: eu ouvi a sua oração, mas eu não vou responder como você está pedindo? Como é que você se comportaria? Uma coisa importante é que talvez nós esperamos sempre que Deus haja depois que nós damos o primeiro passo. E por vezes a soberania de Deus vai permitir coisas que eu e você não queremos, como por exemplo, atravessar o próprio vale da sombra da morte. E às vezes, pior do que isso, fazer com que o vale da sombra da morte seja a nossa morada. Como você reagiria ao saber que Deus não vai responder do jeito que você quer, Deus parece não estar se importando com a sua oração e que Ele demora a fazer as coisas? É sobre isso que o profeta Abacuque escreve um livro.
É sobre esse assunto que Abacuque trabalha em seu pequeno livro de apenas 3 capítulos. Se você respondeu sim para essas perguntas, você já se indignou, já chegou perto de uma crise espiritual, já beirou a descrença e se indignou por Deus não responder, esse livro é um livro que você precisa ler e aprender urgentemente. É um livro que expressa exatamente como um coração decepcionado e, por vezes, até atônito pelas coisas ruins que estão acontecendo, se comporta diante de Deus. O livro do profeta Abacuque é um livro que vai dizer o seguinte: pessoas decepcionadas com Deus, pessoas aflitas e atônitas, devem aprender a se comportar diante de Deus em situações ruins. É um livro que nos leva a pensar como Abacuque, um sujeito simples, possivelmente um profeta piedoso, porque ele se identifica muito pouco, e as pessoas sabem quem ele é, um profeta piedoso, conhecido às vezes, por vezes na sua região, por lembrar a geração dos seus dias, dos desígnios de Yahvé. Outra possibilidade é que Abacuque era uma pessoa comum, talvez de uma descendência da tribo de Levi. É por isso que o texto mais conhecido que nós temos de Abacuque, que é a oração dele no capítulo 3, começa assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto, e termina endereçada ao mestre de canto para instrumento de cordas. Então, talvez Abacuque seja um profeta simples, conhecido da sua cidade, que lembrava o povo: olha, voltemos a Deus, ouçamos a sua palavra, venhamos a nos arrepender dos nossos pecados, mas sem muito crédito. Ou talvez um levita, alguém da descendência de Levi, que amava o Senhor, amava o templo e escreve uma oração em forma de canto. Esse sujeito simples, esse sujeito que foi um dos 12 chamados profetas menores do Antigo Testamento, não porque eles eram pequenininhos, mas porque a sua produção literária foi mais curta, o seu tempo de ministério era mais limitado, aparece poucas vezes na Bíblia. Apenas 2 versículos falam de Abacuque, e você encontra isso no próprio livro dele, no capítulo 1, versículo 1, sentença revelada ao profeta Abacuque. E logo depois, no capítulo 3, versículo 1, oração do profeta Abacuque. Esse homem simples viveu uma época tão tenebrosa quanto a nossa, uma época sombria, uma época difícil. Ele experimentou uma trajetória pesada, mas muito linda. Um livro que começa e fala sobre uma mudança de coração. Um homem que começa a sua escrita com uma crise em sua alma, uma crise de fé, que ao longo de 3 capítulos pequenos se transforma em um servo confiante no Senhor, mesmo quando as coisas não estão bem. Por isso que o livro de Abacuque é um livro importante para nós. É um livro que vai nos levar a sair do estágio da crise, da descrença, da letargia e às vezes da dúvida se Deus realmente está conosco, para um estado de confiança e dizer: ainda que a figueira não floresça, eu confiarei no Senhor. Abacuque, só para você se situar, ele viveu em dias de iminente destruição de um povo assombroso que viria do norte. Ele vai falar isso a partir do verso 5, um povo que vai vir destruir a nação de Israel, a tribo de Judá, como uma punição da parte de Deus. Ele viveu em dias instáveis, dias perigosos, de recursos escassos, e ele viveu nesse clima onde os caldeus, os babilônicos, também mais conhecidos pelo nome de babilônicos, estava vindo com um quadro generalizado de violência, ataque e destruição para dominar e, mais que isso, ser um instrumento de Deus para punir o seu povo. Abacuque está nesse tempo onde você já deve ter ouvido falar do rei Josias. O rei Josias morreu. O rei Josias foi um rei bom, ao contrário do seu pai Manassés. Mas quando Abacuque surge no cenário, Josias havia morrido e quem está no seu lugar é o seu filho, chamado Jeoaquim. O rei Jeoaquim é relatado no livro dos reis como um rei mau, que estava revivendo os dias pesados do seu avô Manassés. Manassés foi um rei inescrupuloso, mau em seu coração e que fazia tudo o contrário da vontade de Deus de propósito. Ele ofendia a Deus e a sua lei, mostrando que ele não amava o Senhor. Seu neto, o rei Jeoaquim, fez algo parecido.
Em determinado momento, Jeoaquim pegou a lei do Senhor, rasgou publicamente o rolo da lei e jogou numa fogueira para dizer: nós não queremos essa lei no nosso meio. O povo da aliança, o povo de Israel, tribo de Judá, jogando fora a lei do Senhor, a mando do rei. Só que essa atitude vai ter uma consequência, e o fim trágico de Jeoaquim foi uma punição de Deus por essa atitude. Você tem um rei ímpio, um rei mau, um povo violento e voraz vindo do norte, o Império Babilônico, assumindo o lugar dos egípcios, destronando os assírios, vindo dominar Israel, não deixando para trás nada de bom, com muita violência, punindo os seus inimigos. Abacuque estava num cenário difícil. Ele talvez não estava vivendo a eminência polarizada política do Brasil, mas ele estava vivendo a instabilidade de todos os lados. Não havia recurso natural, a inflação era alta, os recursos públicos eram poucos, havia impostos altos, havia cobranças indevidas, havia um império violento se levantando, a iniquidade do próprio povo de Deus estava em alta. Deus resolveu agir. Eu vou começar a consertar o mundo, pensou Deus, mas eu vou começar de dentro da minha casa. Eu vou começar a colocar as coisas no lugar, Deus pensou, mas eu vou começar com o meu povo. Eu vou começar primeiro com o povo da aliança. E aí o castigo de Deus era inevitável nos dias de Abacuque. Abacuque veria dor, sentiria sofrimento do seu povo, viria o povo padecer sobre as mãos de um povo amando de Deus. Você já ouviu essa história? Porque possivelmente você já leu a história de Jeremias, a história de Isaías e de um outro profeta pequeno, Sofonias, que são profetas que falam da mesma coisa, como o juízo de Deus está chegando, como o peso da mão de Deus é pesada contra os pecadores de um povo que está mergulhado em seu pecado. E Abacuque não tem uma história tão legal, porque assim como os seus antecessores, Abacuque não era ouvido, ele não tinha um microfone desse para pregar todo domingo, ele não tinha uma grande plateia, ele não conseguia reunir pessoas, então Abacuque levava a mensagem de Deus, mas as pessoas não davam atenção ao seu chamado, e por isso ele começa o livro numa crise. Por isso ele começa o livro com uma oração de um coração que está assim cansado de ver as coisas não acontecerem. E é essa história que nós vamos começar a partir de hoje. A primeira palavra do livro é importante para nós. Na minha versão diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. A palavra sentença aqui ela é de importância para todo o livro. Em algumas versões, como por exemplo a Revista e Corrigida, está assim: peso revelado ao profeta Abacuque. A palavra sentença aqui literalmente é traduzida como peso. E ela está escrita aqui mostrando o que seria revelado para o profeta. O que vai ser revelado a ele é algo pesado, uma cobrança divina pesada contra o rebelde povo. Esse peso não foi coisa da cabeça de Abacuque, ele não estava imaginando, poxa, esse povo merecia um açoite de Deus. Mas foi o próprio Deus que falou: Abacuque, o que vem por aí contra o meu povo é pesado, é um juízo castigante e eu vou revelar para você. Por isso que as duas primeiras palavras, o peso revelado, significa Deus está trazendo uma palavra pelo profeta para o povo pecador, apresentando o que vem pela frente do coração de Deus, indignado contra o pecado humano. O livro de Abacuque é um livro sobre saber que Deus faz a sua vontade, de acordo com os seus propósitos, e ele nos ensina a confiar nele, acima de todas as coisas. Por isso que uma das frases icônicas, repetidas no Novo Testamento, está no capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela fé. Então, qual é o grande ensinamento do livro como um todo? Deus tem seus propósitos. E às vezes os propósitos divinos são de ensinar o seu povo a partir da dor e do sofrimento. Nem sempre Deus nos ensina só com bênçãos. Às vezes Deus nos ensina através de uma via dolorosa. E o livro é sobre isso, saber que Deus sempre fará a sua vontade, que Ele é soberano em seus propósitos eternos, e Ele vai sempre ensinar o nosso coração a sair da incredulidade, da falta de fé e confiar nele, naquilo que Ele está fazendo. Perceba como é uma mensagem oportuna para nós. Em dias onde a gente não sabe
com certeza o que acontecerá no cenário sanitário, político, econômico, internacional, como a gente está vivendo. E por vezes nós perguntamos: Senhor, o Senhor não está vendo a gasolina disparar de preço, o gás de cozinha, a nova variante, e isso ou aquilo? O livro de Abacuque me ensina: eu vou descansar em Deus, Ele está fazendo alguma coisa. Eu não sei, Ele não me revelou, mas Ele está ensinando ao mundo alguma coisa, e por vezes nós somos parte desse ensinamento. E às vezes nós vamos sofrer como esse ensinamento. Mas o que fazemos diante disso? Abacuque diz: o justo viverá pela fé. E ele vai nos ensinar a confiar em Deus, mesmo em dias de calamidade. O versículo 2 mostra como o livro começa com um coração em crise, um coração em conflito. O profeta literalmente está orando ao Senhor, e diferente de ser uma revelação, o livro de Abacuque é uma oração que revela o propósito de Deus. É um relacionamento pessoal do profeta com Deus, e ele começa: Senhor, até quando? Até quando, Senhor, eu clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Ele diz: até quando eu gritarei que há violência, que há crime, que há peso, e o Senhor não salvará o teu povo? Ver as calamidades, e por vezes cada vez mais presentes entre nós, calamidades cada vez mais devastadoras. Se não bastasse uma epidemia viral, um furacão vem e inunda uma cidade, e mata um tanto de gente, e são terroristas, e são terremotos, tantas coisas. Perceber que o mal está crescendo em todas as esferas, em todos os lugares. Por vezes sentir o peso das coisas, e parece que Satanás está cada vez mais ativo, nos deixa vulneráveis à descrença. Parece que quanto mais a gente vê o mal se ampliando, revelando as suas garras, e quanto mais a gente vê coisas ruins acontecendo, e parecendo que Deus não está fazendo nada, o nosso coração pende e vai se inclinando para a mesma pergunta que o ímpio faz diante disso tudo. No Salmo 42, versículo 10, e o teu Deus, onde Ele está? Diante de um cenário ruim que a gente está vivendo, é capaz de que corações mais frágeis, vendo as coisas acontecendo, e como o versículo 2 fala, clamando, pedindo ajuda, e Deus não fazendo aparentemente nada, nos leva à incredulidade. Realmente Deus não existe. Realmente Deus é uma invenção. Porque se Deus existisse, não haveria isso. Se Deus existisse, não aconteceria isso. E se Ele existe, por que Ele não está fazendo nada? E nessa hora o ímpio pergunta: e o teu Deus? Onde está? Quanto mais o tempo passa e menos nós vemos Deus mudar as situações, quanto mais o tempo passa e menos nós vemos Deus agir em favor do seu povo, e mais nós vemos o perigo aumentar, mais nós vemos a dor aumentar, a incredulidade e a desconfiança vão tomando conta do nosso coração. Se você for honesto com você mesmo, por vezes você já se equiparou a Abacuque. Você não está vendo a coisa mudar, você está vendo a coisa piorar, e nessa hora vem a incredulidade. E a pergunta vem lá do fundo: cadê teu Deus? Por que Deus não faz nada? O que Ele está fazendo por você? E aquele turbilhão de emoções, vendo o mal se manifestar, correndo o risco de achar que Deus não se importa conosco, ou que Ele não está disponível para nos ajudar, vão nos arrastando para uma crise de fé. E é exatamente como Abacuque se sentia. Ele estava vendo o mal acontecer, ele estava vendo o mundo ao seu redor ruir, ele estava ouvindo a fama impiedosa dos caldeus, vendo o peso da política assíria sobre o povo escravizado, vendo pessoas morrendo de fome, vendo a injustiça, vendo toda uma série de mazelas, e ele orava a Deus, e Deus parece que não fazia nada. Teve um momento em que Abacuque disse: Senhor, até quando? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Abacuque mostra que ele está ciente de que o problema não está apenas em Deus. Ele fala no versículo 2: até quando, Senhor, eu vou gritar violência e tu não salvarás quem está sofrendo? Mostrando que ele sabia que o mal também estava dentro do seu povo.
Ele via violência na porta de casa, ele via violência vindo do norte, ele via pais se levantando contra filhos, filhos se levantando contra pais, ele via o mundo ruindo ao seu redor, e ele ora cansado, sofrendo e dizendo: Deus, eu estou cansado. Até quando? Essa não é a primeira vez que alguém ora assim na Bíblia. Os salmos, tem alguns salmos dessa mesma forma de oração, pedindo que Deus faça alguma coisa para livrar o povo e mude a sua sorte. Só que por vezes parece que Deus diz o seguinte: não, ainda não é o momento. Espera lá mais um pouco. Mas Deus, meu filho está definhando, a minha esposa está assim, o salário não está dando, as contas estão se acumulando na gaveta. Até quando, Senhor, eu vou clamar? E aí você sente, Deus está distante. É melhor abandonar a fé. Talvez você já tenha passado por isso aqui. Talvez você já foi tentado a desistir de Deus. Em outras palavras, Abacuque está dizendo assim: Deus, eu tenho orado por muito tempo, para que pelo menos pelos teus filhos, o povo de Israel, o Senhor tenha algum tipo de misericórdia, o Senhor faça alguma coisa. Mas parece que nem isso, Deus, move o teu coração. Até quando o Senhor vai ficar calado? A oração sincera do profeta me ensina um detalhe. Queridos, na vida com Deus, a sinceridade é valorizada pelo Senhor. Deus nos chama para um relacionamento íntimo, e essa relação de intimidade passa por Deus saber exatamente o que nós estamos sentindo, por vezes em relação a Ele. Não de forma blasfema, não de forma ofensiva, mas de uma forma sincera, que mostra como Ele está num perigo maior, que é o perigo da incredulidade. E sabe aquelas cenas que você provavelmente já assistiu em um filme, ou Deus o livre presenciou, de um assalto? Sabe quando você vê alguém sendo assaltado, ou você talvez já tenha sido assaltado, que não é muito difícil nos dias como os nossos, e você grita desesperadamente, grita por polícia, grita por ajuda, grita por alguém, e não aparece uma alma viva ou ninguém faz nada? Não sei se você já passou por essa experiência. Abacuque sente a mesma coisa. Deus, eu estou aqui revoltado, porque eu estou sofrendo, pedindo ajuda, e não tem quem me acuda. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa, Senhor. Abacuque manifesta o sentimento dele: até quando eu vou gritar e você não vai fazer nada? Cadê, Deus? Onde você está? E ele parece dizer assim: Senhor, eu tenho gritado o mais alto que eu posso, eu tenho escancarado a minha garganta, a minha goela, e eu tenho falado, pedido por socorro em meio a tantas coisas que eu estou vendo, e o Todo-Poderoso não está fazendo nada. O Todo-Poderoso, que podia fazer alguma coisa, está calado. Até quando, Deus? Eu estou fazendo você mergulhar na incredulidade, na crise de Abacuque, para que você entenda a beleza desse livro. Ele começa o livro numa crise, achando que Deus não vem ao seu socorro. E o verso 2 mostra exatamente como o profeta está frustrado. Como que ele está frustrado com Deus? Poxa, o Deus que eu tanto amo, o Deus que eu tanto falo, que eu tanto ensino, na hora que eu preciso dele, ele está calado. Na hora que eu mais preciso dele, ele não se manifesta. E o verso mostra, o verso 2, como por vezes Abacuque parece comigo e se parece com você, quando você se sente abandonado em meio a esse caos. Quando você se sente desamparado, quando o mal, a opressão, a injustiça prevalece no mundo ao seu redor, e parece que Deus não está fazendo nada. Abacuque se mostra tão humano quanto nós, quando por vezes achamos que é melhor abandonar, que é melhor pular fora, que é melhor desistir, do que acreditar que as coisas estão dentro de um propósito divino. Observe que Abacuque parece perguntar assim: Deus, quando isso vai passar? Quando isso vai ter fim? Quando é que as coisas vão melhorar? Ou quando é que o Senhor vai descer do céu e acabar com essa pandemia? Ou abaixar o preço da gasolina, ou fazer o gás de cozinha ser mais barato, ou acabar com a violência, ou o que quer que seja. Até quando, Senhor? Realmente, o versículo 2 mostra alguém que está com as forças quase esgotadas, de tanto ver o mal ao seu redor. O versículo 3 é interessante para nós, porque diante de tantas perguntas e de nenhuma resposta, o que são perguntas de crise se torna uma indignação no versículo 3. Aquele sentimento de mãos atadas
que não conseguem resolver os problemas do mundo e que fazem com que muitos entram em desespero e descaso, Abacuque experimenta e mostra para nós. Em outras palavras, ele diz assim: Deus, já que tu não responde, já que tu não está fazendo nada, já que parece que o Senhor não está ouvindo a minha oração, por que que o Senhor me faz sentir e ver essas coisas? Por que que o Senhor faz eu amar o meu próximo e ver ele sofrendo e não poder fazer nada? Por que que o Senhor faz eu amar o meu país e ver os poderes políticos bagunçados e não faz nada? Por que que o Senhor me faz provar dessas coisas, já que o Senhor não vai fazer nada? Agora, Abacuque não está mais em crise. Ele está na crise mais uma indignação, dizendo: Deus, se tu não vai fazer nada, pelo menos não me chama para orar por fulano. Não me deixa ver essas coisas e sentir esse mal. Já que o Todo-Poderoso deve estar muito ocupado resolvendo outras coisas, eu não estou mais aguentando ver essas coisas e nada mudar. Aí, de forma detalhada, o versículo 3 nos mostra as mazelas que ele está vivenciando. O versículo 3 mostra com detalhes o que está acontecendo aí no cenário de Judá, que ele precisa de uma intervenção divina. Acompanhe comigo. Ele diz o seguinte: olha, Deus, versículo 3, por que me fazes ver a iniquidade? Por que o Senhor tolera a opressão? Pois a destruição e violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Ele está dizendo o seguinte: Deus, já que tu que és o Deus desse povo não está fazendo nada, por que que o Senhor me faz sentir compaixão dos outros? Porque o que eu estou vendo é grave. Eu estou vendo aí, no meio do povo da aliança, em outras palavras, no meio dos crentes, iniquidade. Sabe o que é iniquidade aqui? Mentalidade e comportamento voltado para ofender a Deus. Os crentes daquela época, o povo da aliança, estava motivado a ofender ao Senhor. Não cumprir a sua lei, desobedecer seus mandamentos, não viver em santidade. Abacuque diz que no meio do povo de Deus há opressão, injustiça social, há os poderosos se aproveitando dos mais vulneráveis. Ele fala que tem destruição e violência, literalmente falta de compaixão e desejo por vingança e morte. Abacuque no versículo 3 diz que existe litígio e discórdia entre o povo de Deus, roubos, desentendimentos, brigas. Ele diz: Senhor, já que tu não está fazendo nada e o povo é teu, por que que o Senhor me faz amar essas pessoas? Percebam que a situação dele não é tranquila. Ele está indignado, ele está em crise, porque viver em dias assim e sentir na pele o que Abacuque está sentindo gera revolta em nós. Poxa Deus, não bastasse falta de dinheiro, A, B, C, D, ainda tem um pastor que cai em adultério, ainda tem irmão que se levanta contra irmão na justiça, ainda tem igreja que escandaliza por causa disso, ainda tem crente dando mau testemunho. Deus, eu não estou mais aguentando. Essa é a verdade de Abacuque. E ele fala: Deus, eu estou com um sentimento muito desagradável no meu coração. O sentimento desagradável é esse: eu estou vendo o mal prosperar e o Senhor não está fazendo nada. Ele vê o mal, reconhece que não pode fazer nada, e agora a coisa ainda piora. Ele começa com uma crise, versículo 3, uma indignação, e agora ele passa a culpar a Deus sobre o que ele está sentindo. E observe como a crise se aprofunda. Ele começa o seguinte: Deus, eu estou cansado, o Senhor não está fazendo nada. Então, já que o Senhor não está fazendo nada, não me deixa ver essas coisas. Já sei, é o Senhor que é o culpado. Versículo 4, por isso a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Abacuque chega a um ponto extremo, fruto da dor sincera da sua alma, mas também de um cansaço das coisas ao redor. Ao orar só de um jeito, a orar para que Deus faça, ao orar para que Deus ouça o seu pedido e que Ele faça do jeito que Ele está planejando, Abacuque se cansou. E agora ele fala o seguinte: olha, Deus, o Senhor tem que me ouvir. Eu sei o que é melhor para esse mundo, pensa Abacuque. Eu sei que se eu acabar com fulano, mudar o presidente, tirar o STF, botar fulano, fazer aquilo, baixar a gasolina, mudar isso aqui, acabar com as queimadas, é o melhor para esse mundo. E é assim que Abacuque está orando: Deus, eu sei o que é melhor, portanto, sai dessa cadeira e faz alguma coisa.
E aqui está o problema de Abacuque. Ele acha que ele, como profeta, sabe o que é melhor para esse mundo. E por isso ele fala, bora Deus, faz alguma coisa, estou esperando, eu quero abastecer o meu carro, baixa essa gasolina. Só que aí Abacuque vai vendo que orar só de um jeito, sem enxergar o todo da história, o plano maior de Deus para o mundo, faz com que a gente sofra. E a maioria dos problemas de Abacuque aqui é que o seu desejo é legítimo, mas ele acha que ele tem o melhor desempenho, a melhor solução. Ele não está ouvindo Deus falar como um todo. E aí a queixa dele maior é a seguinte: Deus, se o Senhor me ouvir, eu vou resolver os problemas do mundo. Mas o Senhor não está fazendo nada. Mas quem disse que Deus não estava fazendo nada? E essa é a beleza do livro, que nós vamos descobrir, que enquanto Abacuque está em crise, Deus está trabalhando. Só que Deus está trabalhando de um jeito que Abacuque não entende. E, meus irmãos, é exatamente esse o ponto de hoje. Talvez você esteja orando genuinamente, por motivos sinceros do seu coração, motivos nobres. Oh Deus, como eu quero voltar a abraçar as pessoas e dizer que eu amo, como eu quero voltar a visitar a casa dos meus irmãos, como eu quero abandonar essa máscara que eu não aguento mais. São pedidos sinceros. E às vezes você está até cansado. Deus, até quando isso vai continuar? Até quando eu não vou poder sair? Eu não vou poder viajar? Vou viver com medo? Achando que Deus não está fazendo nada. E você entra em crise. Mas Deus está fazendo. E Ele está fazendo algo que você não vê, que você não entende, porque você não é Deus. E aí Abacuque agora se indigna e ele bota uma culpa. Agora ele vai culpar alguém, porque é isso que a gente faz. Quando a gente não tem resposta, a gente quer achar um culpado. Aí ele fala, versículo 4, já sei. O culpado é o Senhor. O culpado pelo que está acontecendo é o Senhor que está sentado aí e não está trabalhando. E é por isso, o versículo 4 começa a ser, por causa disso, por causa da tua inércia, do teu silêncio, por causa de você não ouvir o que eu estou orando, é que o mundo está desse jeito. Versículo 4, é por causa disso que as coisas estão como estão. É por causa do teu silêncio, Senhor, que a tua lei não é observada. Porque se o Senhor me ouvisse, e eu vou orar assim, Deus, a partir de hoje, quem pecar, fulmina na mesma hora, manda um raio do céu, que eu quero ver se esse pessoal da igreja do Quatraque não se converte. Deus, eu tenho a solução para o pessoal andar na linha, e a decisão é essa, Senhor, a partir de manhã cedo, 7h30, não, 7 horas, porque 7h30 já dá para ter pecado um bocado, 7 horas da manhã, quem pecar, manda um raio do céu, manda a pessoa se engasgar na hora, que aí vai ver, olha, eu não vou pecar. Abacuque pensa que as coisas vão resolver só se Deus fizer do jeito dele. E aí ele fala, é por causa disso, está vendo? O Senhor não está fazendo nada, a lei se afrouxa. A justiça se vendeu. Os ímpios enriquecem sem escrúpulos. A justiça é escrava de quem tem poder ou de quem tem a caneta. É porque o Senhor não está fazendo nada. Observe que a crise de fé, por vezes, levanta um culpado. A crise de fé nos leva a querer saber quem é o responsável pelo caos. E nunca é a gente. Abacuque não se coloca nesse meio. Ele se coloca entre uma posição entre Deus e o povo. Mas ele não está inerte. Ele não é Deus. Ele é povo. E às vezes, queridos, o primeiro ensinamento aqui para nós, ou um dos ensinamentos, é que a nossa decepção, a nossa frustração com Deus, e às vezes a nossa própria apostasia, é porque a gente não imagina o que Deus está fazendo, inclusive em nós, no trajeto de dor que nós estamos enfrentando na calamidade. Abacuque fala o seguinte, não, eu não estou nem aqui, nem acolá, eu quero que Deus faça. Não, você está na história. E eu não sei se você já passou por isso nesses quase 2 anos de pandemia. Você já se perguntou, Deus, qual é o meu papel nesse período todo? Em que o Senhor me amadureceu, me ensinou, e o que o Senhor trouxe de novidade de vida para mim? Ou eu fiquei o tempo inteiro resmungando, criticando, só querendo as coisas do meu jeito, eu não te ouvi. A oração do profeta até aqui é uma oração sincera, bonita, mas não significa que ela é uma oração madura. E ela nos ensina um detalhe, ele expôs o seu coração diante de Deus, no auge da sua agonia, mas a sua oração não foi uma oração sábia. Ele só estava querendo ver o lado dele. Deus, eu estou cansado. Senhor, eu estou cansado.
das calamidades. Deus, eu quero de volta o que eu tinha, uma vida de liberdades. Eu quero de volta a prosperidade, eu quero de volta colheitas, eu quero de volta um campo fértil. Ele orou de forma egoísta, não entendendo o que Deus estava fazendo na história. Os primeiros 4 versículos nos mostram alguém que abre o seu coração para Deus, mas depois de ouvir pacientemente a sua queixa, Deus está ouvindo ele falar. E no tempo certo, Deus vai começar a revelar para ele os seus planos. A partir do versículo 5 até o versículo 11, Deus vai responder para ele dizendo o seguinte: olha, menino chorão, enquanto tu está aí chorando, achando que eu estou calado, deixa eu te mostrar o que eu estou fazendo. Coisas que você ainda não viu, que você nem imagina. Por isso que o versículo começa com uma expressão de exaltação no hebraico. Olhem as nações e vejam. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, enquanto o menino chorão está achando que eu não estou fazendo nada, olhem o que eu estou fazendo. Aí Abacuque abre a boca e fala: realmente Deus está fazendo alguma coisa. O que esses 4 versículos hoje nos ensinam? O que nós podemos aprender com esse pequeno trecho, 4 versículos, introduções do livro, que são importantes para nós e que você vai usar amanhã de manhã na sua vida? Como que a oração de Abacuque hoje, tão distante no tempo, pode ser aplicada para nós, por nós, hoje, da Igreja do Quatraque? Eu destaquei algumas aplicações. A primeira delas é a seguinte: nós aprendemos hoje que, por vezes, as situações nos levam a orar pedindo resposta imediata e do nosso jeito. É o que Abacuque mostra aqui. Deus, eu sei a resposta, eu sei o que é para ser feito. Eu só preciso do teu poder. Aí a gente já leva o projeto todo pronto, só esperando Deus assinar. Aí Deus às vezes até fala assim: deixa eu ler. Não precisa ler não, Deus. Está aqui, eu já fiz certinho, só assina aqui. O texto me ensina que às vezes as situações difíceis nos levam a querer orar, pedindo que Deus faça as coisas do nosso jeito. Tribulações e momentos difíceis têm o poder de nos levar a exigir coisas para acontecerem na nossa hora, no nosso momento, sem saber qual é a vontade de Deus. E como é difícil, irmãos, no meio de uma calamidade, ao invés de você pedir a cura, você pedir: Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, eu não quero que o Senhor resolva, eu só quero que o Senhor me mostre o que o Senhor está fazendo. Lembra a primeira pergunta? Você confiaria em Deus se Ele falasse: eu vou levar você, eu vou levar seu filho, eu vou levar sua esposa, eu vou levar sua mãe e seu pai, talvez eu leve todo mundo junto, você continua me amando? Olha como é difícil se a gente se colocar no lugar de Abacuque. Mas os primeiros 4 versos nos ensinam que às vezes nós oramos errado, porque queremos que Deus faça do nosso jeito, e ainda ficamos chateados com Ele. Sim, Deus, até quando o Senhor não vai fazer nada? Uma segunda aplicação: a oração inicial de Abacuque mostra como nós somos limitados e nos cansamos com a dor. A dor de Abacuque, o sofrimento dele lembra que nós somos carne, que nós somos pó, que nós cansamos. A dor, seja ela da alma ou uma dor física, nos leva a uma exaustão. E cansados, às vezes nós agimos por desespero e começamos a duvidar, a não crer. Isso aponta para nós uma verdade bíblica: nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de alguém que nos sustente. O homem não é a medida última de todas as coisas. A calamidade revela que nós precisamos de Deus e que nos desesperamos quando sentimos que estamos sem Ele. A terceira aplicação importante para você e para mim é que o texto mostra que o mundo é um lugar de maldade. O texto mostra que o mundo é um lugar mau, que às vezes, até mesmo dentro do povo da aliança, dentro da igreja, pessoas são más e manifestam pecados. Até mesmo crentes erram, pecam, e às vezes são usados até pelo inimigo para nos machucar. E por fim, a queixa de Abacuque hoje mostra como o mundo seria um lugar ainda pior se Deus não agisse em favor dos seus santos. No meio da violência e do caos, Abacuque lembra que só Deus pode mudar. Imagina se Deus não existisse, o mundo seria um lugar ainda pior. Sem a presença de Deus e do povo, vivendo a palavra, o mundo mergulharia numa queda livre para mostrar ainda mais caos, mais opressão, mais violência e mais destruição. Por isso que Abacuque espera que Deus faça alguma coisa.
São lições preciosas para o nosso dia, lições que nós precisamos aplicar e lições que nós vamos conhecer ao longo dessas exposições em Abacuque. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Ó Pai, obrigado pela beleza deste livro. Que registro fantástico para nós é olhar pela experiência deste profeta, tão desconhecido por alguns e talvez tão menosprezado por outros, mas saber que ele nos ensina como viver em dias de calamidade, como sair do patamar da crise e se tornar um coração confiante em Ti. Nos permita olhar para esse texto e não apenas ouvir o que ele nos ensina, mas aplicar aquilo que ele nos mostra. Confiar em Ti, mesmo quando estamos cansados, indignados, inquietos. O Senhor tem muito a nos ensinar em Abacuque, que possamos ser edificados pela Tua palavra que nos liberta e nos alimenta.